Tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, professor Cleber Pinho. Estamos aqui diretamente dos estudos da LAC Concurso na capital do Mato Grosso para trabalharmos hoje com vocês direito constitucional, ok? Vamos trabalhar a parte de territórios. Hoje a gente fecha o capítulo 5 desse título 3 gigantesco que é chamado Organização do Estado. Sem muita conversa, vamos para a aula. Olha lá. Título 3, Organização dos Estados, capítulo 5, do DF e dos territórios. E aí, capítulo 2, a seção primeira, melhor dizendo, DF, Distrito Federal, e seção 2, dos territórios. Artigo 33 da nossa Constituição Federal. Olha só, o território, você tem que lembrar que é o seguinte, ele não é ente federativo, ele não faz parte da festa, ele não é ente federativo. Os únicos entes federativos que são unidos e indissolúveis é a União, Estados, municípios e o Distrito Federal, esse quarteto fantástico. Território não faz parte não é ente federativo. Lembra de novo, vou falar de novo. Território não é ente federativo. Não existe no Brasil hoje territórios. Não existe. Existia antes de 88. Fernando Noronha, existia o Acre, propriamente dito, Roraima, tudo era território. Hoje não, hoje tudo é estado, ok? Hoje não existe mais territórios, ok? Pode ser criado? Pode. Eu vou te explicar como e quando. Olha lá. Não são entes federativos, pois são pessoas jurídicas de direito público interno que integram, olha lá, a estrutura descentralizada da União. Eles são chamados de autarquias territoriais para uma grande parte da doutrina. Artigo 18, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, ok? Lá no artigo 18, eu tenho que voltar lá e falar para você, está lá no 18, parágrafo 2º, fala que as autarquias, que os territórios fazem parte da União, ok? Na verdade, são chamadas autarquias territoriais. Bacana? Isso aqui é informação importante. Continuando. A sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentadas, grifa, até furar o caderno, lei complementar, falou de criação de território, lembre, lei complementar, falou de extinção do território, lembre, lei complementar, falou de incorporação, reintegração melhor dizendo, lei complementar, ok? Tranquilo? Lei complementar que manda, ok? Lei complementar que é 50% mais um dos membros do Congresso Nacional. Olha só como já caiu. Os territórios federais integram a União. Opa, professor, certinho, certíssimo. Entrega a União, tá certo, professor? Próxima questão, olha lá. Os territórios municipais, parou. Território municipal quer dizer que o município tem território. Cuidado, não é distrito. Isso é outra conversa. Território municipal, professor? Território municipal, não existe território municipal. Território é federal. Opa, olha lá. Integra os municípios e sua criação e transformação do Estado será sempre regulado por lei ordinária. Tudo errado, ok? Está errado. Não existe territórios municipais. Já está morto lá no começo. Próxima questão, olha lá. Essa aqui é de você. Responde aí. Opa, desculpa, passei na frente ali. Certo? Certíssimo. Muito bem, com relação à organização política e administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o item com subsecutivo, isso. Atualmente não existe territórios federais no Brasil, mas a Constituição Federal de 88 prevê a possibilidade de serem criados por meio de lei complementar. Certo, marquei, acertei e vou para a próxima. Olha lá, os municípios e territórios federais são considerados entes federativos. Não faz parte da festa, professor. Bem que ele queria, mas território não faz parte da festa. O território não é ente federativo. Beleza, essa foi fácil, professor. Massa. Próxima. Com relação à organização política e administrativa da República do Brasil, julgue o item. Atualmente, essa que foi repetida, né? Ficou repetida, nós já falamos, está certa. Vamos embora, próxima. Os territórios federais integram a União e sua criação,
transformação em estado, integração em estado de origem serão reguladas em lei complementar, tá certo? Ok? Olha lá, caso sejam criados sua organização administrativa, judiciária, tributária, orçamentária, serviço público, pessoal, será regulado por lei ordinária da União, de iniciativa privativa do Presidente da República. Isso aqui é perigoso, tá? Bom, para criar por lei complementar, para mim poder criar o território, lei complementar, pronto, já não tem erro. Mas quando ele for criado, por lei complementar, a organização interna, como é que vai ser? Inclusive o governador não é eleito, vai ser indicado. Para poder organizar o território, tudo vai ser feito através de uma lei ordinária, tá? Lei ordinária de quem? Da União. De iniciativa de quem? Do Presidente da República. Toma cuidado, tá? Essa organização interna não pode ser feita por lei por medida provisória. E quem assina ela não é o presidente da Câmara, e sim o presidente de quem? Da República. Beleza? Cuidado com esse passo seguinte, tá? Que o examinador já sabe, que a galera já decorou, que para criar território é por lei complementar. Ele fala, tá, depois criou, qual lei que regulamenta internamente? Aí você vai lembrar a lei ordinária. Beleza? Maravilha. Como que é o judiciário dos territórios, professor? Bom, quando for criado o judiciário nos territórios, por lei ordinária, regulamentado, né, criado por lei complementar e regulado por lei ordinária, tem o seguinte requisito que a nossa Constituição já fala. Nos territórios com mais de 100 mil habitantes, então vamos cravar, tem que ser mais de 100 mil, então não é só 100 mil. Primeiro ponto é esse, pode marcar que cai na prova isso daqui, tá? Além do governador, haverá órgãos do judiciário de primeiro e segundo grau, grifa, já está grifado, mas marca mais uma vez, bem como membros do Ministério Público, opa, MP, e defensores públicos, beleza. E esse estadual não, federais, ok? Mantidos e organizados pela própria União, beleza. Então vamos pensar. Se caso o território tem mais de 100 mil habitantes, tem que organizar, não dá para ficar bagunçado. Cria o quê? Poder Judiciário. De primeiro, juízes e Tribunal de Justiça. O que mais, professor? Bem como Ministério Público, Promotor de Justiça, bem como Defensor Público, e não pode ser Defensor Público estadual, tem que ser Defensor Público o quê? Federal. Perfeito? Mantido e organizado pela própria União. Maravilha. Judiciário fechou? Fácil, né? Muito fácil. Legislativo, o que eu tenho? Esse legislativo que cai, viu, gente? Aqui cai um pouquinho mais do que o judiciário. Cai mais do que o judiciário. Olha só. Com o território criado, ele elegerá quantos deputados? Quando criar, eu não sei quantos deputados, por exemplo, que a Constituição fala que pode ter um mínimo de 8, máximo 770 deputados federais. Mínimo 8, máximo 70. Só me engano é isso. Né? Mínimo 8, máximo 70. E aí, deixa eu procurar aqui agora, já para não ter dúvida. Não posso falar informação errada. Então, deputados federais, vamos aqui, federais, mínimo, vamos lá. Ok. Isso, mínimo 8, máximo 70. Isso. Deputados, isso mesmo, deputado, mínimo 8, máximo 70. Minha cabeça não tá feia assim não, gente. Tô tomando o remédio certinho, graças a Deus. Isso. Bacana. Então, preste atenção. O único, não é ente federativo, a única número cravado que a Constituição fala de deputados federais é o território. Único, tá? Mato Grosso, não sei, depende. No número de habitantes, é realizado a convenção um ano antes das eleições para deputados. Um ano antes faz a estatística e estabelece esse mínimo e máximo, ok? Para deputado federal do território, se um dia existir, já sabe que lá vai ter 4. O dia que fizer um território, já sabe que lá vai ter 4 deputados federais. Isso é certeza. Vereador, não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ter 4 deputados federais lá. Beleza? Maravilha. E senador? Nenhum. Por quê? O Senado são os representantes dos estados. Ente federativo. Aí vem a pergunta nascedora. Território é ente federativo? Não. O que é? A entidade descentralizada da federação, da União. Então, não tem autonomia. Nesse caso, ele não pode eleger senadores, somente deputados
federais. Maravilha. Vamos continuar aqui. E as contas do governador? Para quem vai fazer a fiscalização? Quem faz a fiscalização é assim. O território é criatura de quem? É filho de quem? O território é filho da União. Perfeito? O presidente da República, ele presta conta para quem? Tribunal de Contas da União. Quem que ajuda? Aliás, perdão. Congresso Nacional. Congresso Nacional. Ele presta conta para o Congresso Nacional. Perfeito? E o Congresso Nacional que julga as contas do presidente da República. Perfeito? Quem ajuda o Congresso Nacional a fazer conta é o Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Legislativo. Perfeito? Maravilha. Se o criador é assim, a criatura, território, tem que obedecer o mesmo ritmo. Então, as contas do território são prestadas para quem? Para o Congresso Nacional, através de um parecer prévio de quem? Do Tribunal de Contas da União. Perfeito? O que eu aplico para a União, eu vou aplicar para o território. Bacana? E aí eu tenho questão, assinale a opção correta acerca do perfil constitucional do Estado Federal brasileiro. Os territórios, esse A ficou perdido, os territórios federais, quando criados, elegerão um senador para integrar o Congresso Nacional. E aí, elege senador? Não, então está errado. Ok? Não tem senador. Executivo do território. O poder executivo deverá ser exercido por governador, tá? Nomeado pelo presidente da República. Cuidado. Aqui não tem o que? Eleição para governador do DF. O presidente que indica quem vai ser o governador do Distrito Federal. Perfeito? Não falou prefeito, não falou presidente, governador. E antes disso, tem que ser realizada uma sabatina no Senado Federal. Ele vai ser sabatinado. O presidente vai indicar o nome, vai nomear, e aí, após a sabatina, ou seja, o presidente vai indicar, o Senado vai fazer uma sabatina, prova oral com o cara, arrebentar ele, e depois o presidente vai e nomeia o cara, ok? É que, na verdade, o Senado nem faz essa sabatina para valer mesmo, né? É só uma ratificação do que o presidente quis, né? Bacana, vamos lá. Vamos lá. A União poderá intervir nos municípios dos territórios. Lembra? Quando a gente fala de intervenção federal, a União não pode intervir nos municípios dos estados. Quem intervém nos municípios dos estados é o próprio estado. A União só pode intervir nos municípios dos seus territórios, porque é dela, pô. Se é meu, eu posso mexer. Se não é meu, eu não posso mexer. Ok? Bacana? Lembrando, finalmente, que compete à União organizar Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, que eu falei para vocês lá atrás. Está no artigo 21, inciso 13. E aí a gente fechamos a aula de hoje através de uma pequena revisão no artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária do território. Então, tem que existir uma lei para isso. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 deste título. Lembra? Distrito Federal não pode dividir em municípios. Já os territórios podem. Repetindo, o DF não pode dividir em municípios. Já os territórios podem. Bacana? Inclusive, a União pode intervir nos territórios criados pelo município. As contas do governador do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado, na forma dessa Constituição, haverá órgão judiciário de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, e a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Lembra? Para criar só por lei complementar. Depois que criou para regular, lei ordinária federal. Beleza? Beijo no coração, cumprimento as enseios e até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja,
você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseado em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá